Entre a bênção e a maldição está uma decisão. É disso que eu quero falar neste vídeo. Eu sou o pastor José Carlos, um dos pastores da comunidade Videira em Vitória da Conquista, e eu trago para você mais uma reflexão, e dessa vez eu quero falar sobre uma decisão muito importante que o nosso presidente Lula, tem tomado, e as consequências espirituais que essa decisão vai ter, com toda certeza. Mas há um desdobramento sobre isso que eu quero discorrer com você, tá certo? Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele like, compartilhe também, me ajude aí a impulsionar esse canal, porque o propósito é pregar a palavra de Deus. Olha só, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, Deus fala a Abraão o seguinte: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a descendência de Abraão, que é a nação de Israel, que tem todo um desdobramento, então, até chegar da nação de Israel, composta pelas 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, para o qual Deus fez a promessa. E no livro de Isaías também, muito tempo depois, Isaías capítulo 41, versículos 11, vai dizer o seguinte: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Olha só que promessa interessante que Deus fez a Israel, e ele diz que aqueles que contendem contra Israel perecerão, ou seja, serão alvos do juízo de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Pelo seguinte: recentemente, nosso presidente fez uma declaração infeliz sobre o conflito entre Israel e o Hamas, que custou vários comentários reprobatórios e um rompimento com a nação de Israel. No entanto, essa decisão não representa o pensamento do povo brasileiro, até porque nós somos um país predominantemente cristão, entre católicos e evangélicos, Então, nós temos conhecimento das Escrituras e sabemos que Israel é a menina dos olhos de Deus, é o povo de Deus. Então, nós somos amigos de Israel. E por outras razões também que eu vou citar daqui a pouco. Então, olha só, nós brasileiros temos o maior número de cristãos, e por termos assim uma boa representatividade cristã aqui no Brasil, nós somos amigos de Israel. E também por uma outra razão que consta do seguinte: durante mais de 60 anos o Brasil manteve uma boa relação diplomática com Israel, quando numa votação ali na ONU, em que Israel seria reconhecido como um Estado independente, e um dos seus membros, chamado Oswaldo Aranha, brasileiro, votou pelo reconhecimento de Israel como nação, ou como Estado independente, tendo, portanto, o direito de ocupar a sua própria terra. Nasceu daí uma amizade e uma dívida, vamos dizer assim, de gratidão de Israel para com o Brasil. E aí o Brasil e Israel, então, desde então, gozava de uma relação muito estreita, uma amizade, vamos dizer assim. Mas essa amizade agora está por um fio, porque o nosso presidente decidiu se posicionar do lado errado da guerra, do lado errado da luta, e o que não agradou à maioria dos brasileiros, a não ser o grupinho dele lá, Mas enfim, agora essa amizade, então, ela entra em jogo por conta dessa decisão mal tomada, trouxe ao Brasil um mal-estar diplomático. Enfim, isso vem causando também aí uma polêmica até em outros países aliados a Israel, entre eles os Estados Unidos, e outros países de direita aliados a Israel. E, quer dizer, está todo mundo perplexo por conta disso. Essa decisão, então, ela causou uma ruptura de impacto espiritual, entre as duas nações, entre Israel e o Brasil, O Brasil, que sempre gozou de boas relações com Israel, agora se encontra numa crise diplomática por conta de um pronunciamento infeliz. Bom, todos nós sabemos que o Hamas é um grupo terrorista. Ele não é um país, ele não é uma nação, é um grupo terrorista, uma facção criminosa. A luta deles não é por terra, por petróleo ou algum outro interesse econômico ou político, mas por ódio.
O Hamas, ele odeia Israel e o propósito deles é eliminá-lo. Custe o que custar. Eles não têm escrúpulos, eles não medem esforços, eles torturam, eles matam com requinte de crueldade. E só quem acompanhou, né, eu vi algumas cenas e alguns relatos a respeito do ataque e de quem começou essa guerra, né, que foram eles e não os Estados Unidos. Não foi os Estados Unidos, Israel. Não foi Israel que provocou essa guerra, foi o Hamas. Israel só então ele reagiu a esse ataque e agora está sendo visto como o vilão da história. Bom, todos nós sabemos, né, como já falei, que o Hamas é um grupo terrorista. Então a luta deles é para dizimar, para acabar com a nação de Israel. O propósito deles é isso. E envolve até uma questão religiosa, que eles acreditam que matando os judeus, eles vão desfrutar de um bom lugar no paraíso deles, de Alá. Mais ou menos isso. Então você vê que há também um incentivo religioso e fanático por detrás de todo esse ódio a Israel, né? Essa rivalidade a Israel. E é uma rivalidade histórica, mas, infelizmente, né, o presidente escolheu estar do lado errado desta batalha. E pior ainda, além de defender o Hamas, ele classificou os soldados israelitas, ou Israel, como genocidas, comparando-os ao nazismo, aos nazistas. Está aí dos dois ou ele não conhece a história, ou ele não sabe o que é nazismo, ou é descaramento mesmo, né? Ou ele é tão mau quanto os nazistas, né? Então, ou eles não conhecem o nazismo e o que eles fizeram aos judeus, ou é pura maldade mesmo. Mas enfim, nós sabemos, no entanto, amados, a ressonância espiritual que isso traz, pois estão afrontando a menina dos olhos de Deus, para o qual Deus fez várias promessas, entre as quais eu quero fazer citação aqui, né, de Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a nação de Israel é uma nação abençoadora, a nação com a qual Deus tem uma aliança. E através dessa aliança com Israel, então, as outras nações seriam abençoadas. Ou seja, aqueles que foram amigos de Israel serão abençoados por Deus, e aqueles que forem inimigos de Israel serão amaldiçoados por Deus. Até porque, amados, há todo um desdobramento teológico sobre essa questão. Por exemplo, o cristianismo sendo uma das maiores religiões do mundo e o Brasil sendo um país predominantemente cristão, nós temos Jesus Cristo nascido em Belém da Judéia, ou seja, em Israel. Seus pais eram judeus, então ele nasceu dentro de um contexto judaico. Jesus era judeu, né? E como promessa, filho de Abraão, portanto, e repousa então sobre a pessoa de Jesus todo o status, ou toda a sustentação teológica, espiritual, bíblica a respeito dele, né? É sobre Jesus. E esse ódio, então, a Israel, é claro, já dá a entender que é um ódio contra Deus, é um ódio contra Jesus. E você pode observar que quem odeia Israel, via de regra, ou está mal informado, ou não é cristão. Está do lado errado da batalha. Existem aqueles que são mal informados, né? Que pegam uma notícia aí dessas TVs, que deturpa a notícia, que distorce a notícia, que troca o certo pelo errado, que glamoriza o erro e condena o que é certo, e aí vai formando suas opiniões sem uma base concreta, né? Sem a solidez da verdade. Mas enfim, né? Estamos vivendo um mundo de narrativas. É por isso que de tudo eu fico com a Bíblia, com o que a Bíblia diz, porque a Bíblia não muda. Pode até ser que haja algumas interpretações por pessoas mal intencionadas ou mal esclarecidas, mas a Bíblia
ela, inclusive, ela se autodefende. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele disse isso há mais de 2000 anos, e é verdade. É tão verdade que até hoje a palavra de Jesus, ela é a nossa regra de fé e prática. E a Bíblia como um todo, que a Bíblia toda tem mais de 4.000 anos que ela começou a ser escrita, né, por Moisés. Então tem mais ou menos isso. E passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus, as palavras de Jesus não passarão. Mas para encerrar, olha só o que diz em Joel, capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz assim: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregue o teu povo ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Por que hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Aqui, Joel, um profeta do Antigo Testamento, ele está sendo aqui um oráculo do Senhor, no sentido de congregar todo o povo de Israel para orar por Israel. E eles estavam passando por lutas também. Amados, Israel sempre foi odiado, o povo mais odiado do planeta. E isso por uma razão muito simples, porque o mundo está entregue a Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. Mas Deus tem um remanescente dele aqui na terra, e Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel, no final, vai ter um protagonismo muito significativo na conclusão da história da humanidade. Está lá no livro do Apocalipse. Deus está prestes a exercer o seu juízo sobre as nações e elevar Israel ao status de povo escolhido de Deus. E todo aquele que entregou sua vida a Jesus, todo aquele que olhou para a cruz de Jesus e se viu crucificado ali, faz parte desse povo, em que Israel e a igreja serão um povo só. E eu estarei fazendo parte desse povo. E você? De que lado você está da história? Do lado de Israel? Ou do lado de Hamas? Com certeza, se você está vendo esse vídeo é porque você está do lado certo. Amém? Que Deus te abençoe. Se você foi edificado por esse vídeo, então compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva e dê um like também. Não esqueça de dar um joinha, tá? Porque isso também ajuda a entender que você gostou do vídeo, foi edificado e que você está apreciando todo o conteúdo do que eu tenho colocado aqui nesse canal. Que Deus te abençoe você, sua família, e Deus abençoe o nosso Brasil eternamente. Em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus.